quando tu for obediente à palavra. É tão simples o que o Senhor quer de nós. E muitas vezes a gente teima. A gente é teimoso demais. Aleluia. É povo teimoso, mas glória a Deus por Deus é misericordioso. Amém. Glória a Deus. Querido, misericórdia, é verdade. Amém, amados? Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Você que trouxe Bíblia. Irmão, crente tem que andar com Bíblia. Nem que seja no celular, irmão. Nem que você... Cadê a Bíblia do crente aí? Deixa eu ver. Bíblia. Levou do celular, irmão. Quem não trouxe celular, aí acabou, né? Olha, só que eu ia buscar dela aí, amém? Mas, meu amado, você que trouxe a palavra de Deus, abra em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Amém? Deus me deu essa palavra essa semana, irmãos. Essa palavra veio quentinha, você não ouviu? Essa palavra Deus me deu quentinha. Eu estava ouvindo uma mensagem, e, irmãos, é incrível, olha só. Você quer ouvir Deus falar? A minha esposa falava sobre Deus falar. Quem é que precisa, querido, ouvir uma voz de Deus, ouvir uma palavra do Senhor? Quem eu preciso, querido? Olha, irmão, se você veio e quer ouvir a palavra de Deus, abra seu coração, porque eu vou dizer, Deus está falando o tempo todo, querido. Deus fala com uma canção, Deus fala, querido, com uma folha que cai de uma árvore, querido. Deus está falando o tempo todo. E aí eu estava ouvindo uma palavra e de repente Deus falou, meu Deus, essa palavra eu tenho que trazer para a igreja, essa palavra. E o Senhor começou a ministrar no meu coração uma palavra. E eu comecei, às vezes eu estou dirigindo, querido, eu não tenho nada para anotar. Sabe o que eu faço para não esquecer? Sabe o que você faz quando Deus falar alguma coisa para você esquecer? Pega teu celular e manda um WhatsApp para você mesmo. Manda um WhatsApp para alguém que tu não conhece. Irmão, grava e dá um jeito, mas faça. Irmãos, porque você vai esquecer. Então eu peguei e comecei a gravar aquilo que Deus está falando no meu coração. E o meu Deus, esse é o mistério de Deus. A igreja precisa. Pena que hoje muitos irmãos não estão aqui. Alguns eu sei onde está, outros eu não sei. Tem alguns que eu vou correr atrás. Porque tu não veio domingo. Irmã Rita me ajuda nesse mistério aí. Irmã Rita e Ana são da equipe do resgate aqui de Nova Santa Rita. Elas estão sempre atrás. Tem que ir atrás da Ingrid de novo. A Ingrid está querendo. A Ingrid falou que ele e o namorado estão querendo vir todos os cultos. Quando chegam ali no culto, alguma coisa acontece, eles não vêm. Sabe o que a gente vai fazer? Próximo culto a gente vai buscar em casa. Eu já falei que eu vou buscar o Cristiano pelas orelhas. Cadê ele? Ó, Cristiano, passa depois esse vídeo para ele. Vou te buscar pelas orelhas quarta-feira. Tu vai vir, mano de Deus. Amém? Amém, irmã Rita? Glória a Deus. Amém? Hebreus 10, todos abriram? 10, 23. Assim diz a palavra do Senhor. Posso ler? Amém. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Algum tem uma versão diferente? Alguma versão? Amém? Diz assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é. Quando eu falo quem é, vocês falam fiel, amém? Vamos lá de novo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, a tua poderosa palavra nessa noite. Deus, eu sei que quem está aqui hoje veio porque precisa receber essa palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha abrir os nossos ouvidos espirituais nessa noite, para que possamos receber dessa revelação do céu. Deus, não deixa eu falar algo do meu coração. O meu coração é carnal, é enganoso, é duvidoso, mas o teu coração é santo, Senhor. O teu coração sabe o que precisamos receber. Então ministra direto dos céus, no teu coração, para os nossos corações, para que possamos sair daqui hoje, Senhor, renovados, curados, tratados, Senhor, retificados na tua palavra, Senhor. Que todo espírito das trevas caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos, Senhor, receber da tua revelação nesta noite, Pai. Em
E a igreja diz? Amém. Amém, amados? Então, a palavra de Deus fala assim: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa, ele é fiel. Querido, quem tem promessa de Deus aqui? Querido, eu tenho. Eu tenho. Se você não sabe se você tem, eu vou dizer o seguinte: que na palavra de Deus, os teólogos lá foram contando um por um. Não foi eu, viu? Os teólogos. E eles chegaram à conclusão que a palavra tem 8.810 promessas, querido. Olha só, a palavra de Deus, ela tem 8.810 promessas para a sua família, promessas para o teu ministério, promessa sobre a tua saúde, promessas sobre as tuas finanças, querido, promessas para o seu relacionamento. Deus tem mais de 8.000 promessas diretas e indiretas sobre a sua vida, mas da maior delas, a promessa que sem dúvida é a promessa maior e que tem mais valor na nossa vida, é a promessa da salvação, querido. E em Mateus 10:22 fala assim, ó: sereis odiados por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Olha a promessa de Deus, que é o que perseverar até o fim, ele vai alcançar a maior promessa que nós temos, que é a promessa da salvação. Apocalipse também fala, 2:10 fala assim: ser fiel até a morte, e o que? E dar-te-ei a coroa da vida. Olha que promessa maravilhosa. Só que essa promessa, todas essas palavras de promessa, ela está associada diretamente com uma expressão que você vai ver em toda a palavra, que fala assim, ó: perseverar e sem desanimar. Ele fala, vocês precisam perseverar, para que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Por quê? Porque o meu justo viverá pela fé. Só que o problema é que muitos começam muito bem a caminhada, começam crendo, perseverando, mas no meio do caminho acabam retrocedendo, querido. E a palavra de Deus fala que o que retrocede não agrada a Deus. E a questão é o seguinte, querido: apesar de Deus ser fiel nas suas promessas, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porém, só alcança as promessas de Deus aquele que persevera em buscar, sem desanimar e sem vacilar. Lucas 9:62 fala assim, ó: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus. Olha só, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, vacila, desanima, pensa em desistir, ele não está apto para viver as promessas do reino. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E a palavra de Deus diz: se ele retroceder, ele não agradará ao Senhor, querido. Agora, quem tem o desejo, o propósito, que os sonhos e promessas de Deus venham se frustrar? Quem? Quem é que tem esse desejo, querido? Que as promessas de Deus, que os sonhos de Deus na sua vida não venham acontecer. Existe alguém? Quem é? É o seu marido? Não. É o seu irmão? Não. Nem o seu pai ou sua mãe, apesar de todos eles em algum momento parecer isso, querido. Parece que meu marido não quer que eu vença na vida. Parece que meus pais não querem que eu alcance o sucesso. Muitas vezes pode parecer, mas meu querido, não é eles, porque a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. Então quem é que não quer que você alcance o desejo, os propósitos, os sonhos e as promessas de Deus? É o inimigo. Como nós cantamos aqui: o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque está comigo o Senhor, o braço forte do Senhor, Ele está comigo, querido. Porém, o inimigo ele vai fazer de tudo para que essas promessas de Deus, essas 8.810 promessas, a promessa que Deus tem lançado para a sua vida não aconteça. E ele vai fazer de tudo para você fracassar. E como que ele vai fazer isso, querido? Ele vai fazer como? Para que nós, no meio do caminho, no meio do processo, venha o quê? Venha desanimar,
venha vacilar e venha olhar para trás quando você coloca a mão no arado, querido. O inimigo fará de tudo para você não perseverar até o fim, porque a palavra de Deus, que é o que perseverar até o fim, alcançará a coroa da vitória. Ao que perseverar até o fim, alcançará a salvação. Então o inimigo sabe que quando nós não perseveramos nas promessas, nos projetos de Deus, mais antes, a gente vacila, a gente desanima, a gente desiste, a gente desacredita, a gente pede de Deus realizar esses propósitos, querido. Como a irmã falou sabiamente, lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Ela colocou a mão no arado, no projeto de Deus, e fez o quê? Olhou para trás. Há vários exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que começaram bem a caminhada, começaram bem os projetos, os sonhos, os propósitos do Senhor, mas no meio do caminho desanimaram, querido. No meio do caminho eles vacilaram. O que é vacilar, querido? É você estar fazendo tudo certinho, de repente você vacila, querido. Você tropeça, você toma uma direção errada. E se você não estiver atento, meu querido, já era. Quem aqui andando numa estrada, fazendo uma viagem, o meu irmão Clóvis é caminhoneiro, já aconteceu de você pegar um caminho errado, ir embora e tu só perceber quilômetros à frente? Já aconteceu, Clóvis? Quantos quilômetros já andou errado? Errado. 30 quilômetros foi pouco ainda. Irmãos, uma vez nós estávamos em missão para a base, eu sou militar, né? Já estou na reserva, e a gente estava sendo de Canoas para a base aérea de Santa Maria. E aí a gente pegou a Tabaí, todo mundo conhece bem aqui o caminho. Só que ao invés de a gente dobrar ali na esquerda na Tabaí, que eu não lembro onde é, quem sabe aí, não é para Santa Maria, qual é aquela estrada que pega a esquerda ali? É essa daí, essa aí que ninguém lembrou também não. Mas o que acontece? O irmão na época não tinha GPS no celular, o irmão foi no achômetro e ele passou, querido, e foi embora. E a gente está 1, 2, 3 horas na viagem, e a gente não veio chegando, e a gente foi conversando, foi trovando, distraídos no caminho, a gente vacilou, e o que aconteceu? Quando a gente foi ver, a gente estava chegando assim, seja bem-vindo à Cruz Alta. Querido, será que a gente andou muito? Irmãos, a gente estava chegando em Cruz Alta, e vocês sabem que é longe pra caramba. Ou seja, eu vacilei, querido. Eu fiquei distraído, e eu errei o caminho. E o que acontece? Nós vamos errar o caminho em algum momento na fé, querido? Vamos! Por quê? Porque tropeçar, infelizmente, faz parte da vida do crente, querido. O problema não é tropeçar. O problema é tropeçar, é vacilar, é errar o caminho e não estar sensível à voz de Deus que fala assim, ó, tu errou o caminho. Volta. Só que para voltar, você tem que reconhecer que o quê? Que errei o caminho. Dizem que os homens, eles não reconhecem que é errado. Tá, a mulher e o homem ali, pá, tu errou o caminho. Não. Eu sei por onde eu estou indo. E ele vai. Aí vai e a mulher fala assim, ó, vamos pedir informação. E aí o homem diz assim, não, eu sei para onde eu estou indo. É verdade ou não é que alguns homens são assim? Não é o meu caso. Nesse caso é minha esposa que é assim. A minha esposa pega o carro. Não, é verdade. Não, pessoal. É assim, a minha esposa está ali, ela erra o caminho, mas ela diz, não, eu sei para onde estou indo. Mas o que acontece, querido? Por que a gente não reconhece que está errado? Porque para reconhecer que você tomou um caminho errado, você precisa reconhecer que errou, querido. E é difícil, às vezes, a gente reconhecer que erra, reconhecer que vacilei, tropecei, tomei o caminho errado. Mas, meu querido, a palavra de Deus fala que o inimigo, ele vai fazer de tudo para o quê? Para que no meio do caminho você venha fazer escolhas erradas, decisões erradas, e você não venha perseverar e venha o quê? Desistir, olhar para trás, querido. E de que maneira o inimigo faz nós desistirmos, desanimarmos e olhar para trás? Através da primeira forma que ele faz isso, através das adversidades. O inimigo, ele vai fazer que as adversidades e lutas da vida venham fazer o quê? Nós desanimarmos e desistirmos de prosseguir no projeto de Deus. E para isso, eu quero contar a história de Neemias, querido. Quem que não conhece a história de Neemias? Pode levantar a mão. E consegue uma água gelada?
A palavra de Deus fala sobre Neemias. Não, chimarrão não vou tomar. A palavra de Deus fala que Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei persa. Neemias, ele foi junto, a sua família foi levada em cativeiro para a Babilônia e passaram 70 anos como escravos em Babilônia, porque o povo de Deus tinha feito o que era mal, não tinha obedecido a palavra, tinha seguido o seu coração enganoso, e aí Deus levou o povo de Judá cativeiro lá para a Babilônia, e foi para Nabucodonosor, veio o Império da Síria, depois veio o Império Persa, e Neemias é um dos filhos sobressalentes desse povo. Só que 70 anos depois que o povo estava lá cativo na Babilônia, o Senhor liberta o povo para voltar a Jerusalém. Então o povo volta a adorar o Senhor, volta para a sua terra natal. Só que diz a palavra que quando o povo chega lá, eles encontram Jerusalém destruída. Diz a palavra que os muros haviam sido derrubados, os portões haviam sido queimados, a cidade estava toda destruída. Então, volta de Jerusalém, um dos servos de Deus, um dos judeus, e Neemias vai perguntar: olha lá, como é que está a nossa cidade natal? Como é que está Jerusalém? E ele fala assim: olha, Jerusalém está derrubada, as suas portas foram destruídas, os seus muros destruídos. E diz a palavra que Neemias servia ao rei como copeiro. O que era o copeiro? O copeiro é isso que a minha esposa fez. Ele vinha e servia bebida ao rei. Essa era a função do copeiro. Ele era aquele também que provava, porque muitos reis eram assassinados através de bebidas. Então o copeiro, ele servia ao rei, ele provava a bebida e passava depois ao rei. Então os copeiros, eles acabavam desenvolvendo um relacionamento de intimidade com o rei a que servia. E diz a palavra de Deus que, ao ouvir que a sua cidade natal, 70 anos depois, estava destruída, essa notícia entristeceu demais o coração de Neemias. Ao ponto que quando Neemias foi servir bebida, foi servir o vinho ao rei, diz a palavra de Deus que Neemias estava triste, abatido, angustiado, ao ponto do rei perceber. Por quê? Porque Neemias, apesar de estar servindo ao rei ímpio, apesar de estar numa terra a qual não servia e adorava o nosso Deus, Neemias servia ao Senhor, e ele tinha a alegria do Senhor, porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, e o crente, ele tem que ser sinônimo de alegria. Irmãos, o crente, ele passa pela prova, ele pode estar passando pelo pior momento da vida dele, mas a alegria do Senhor motiva e faz com que ele permaneça de pé. E é bonito quando eu vejo aqueles crentes que você vai falar: como é que você está, querida? Pai do Senhor. E ele fala: Pai do Senhor, irmão. Como é que você está, meu querido? Ele fala: irmão, eu estou numa luta, eu estou na prova. Eu tinha um irmão abençoado que servia comigo em Porto Velho, e ele era presbítero da igreja, era obreiro na casa do Senhor, uma bênção, homem de Deus, que tinha a palavra de Deus, mas sempre que eu ia falar com ele, ele estava assim: eu estou na luta. Eu falei: que isso, que coisa horrível. O crente, ele está na luta, mas ele está também na vitória, porque não tem vitória sem luta. Mas tem crente, querido, que parece que ele só foca na luta, está sempre angustiado, está sempre triste. Querido, nós temos a razão de ter a maior alegria do mundo. Por quê? Porque Jesus habita em mim, e o Espírito, diz a palavra de Deus, que onde habita o Espírito do Senhor, ali é liberdade e alegria, querido. Diz a palavra de Deus que a alegria, ela solta de alegria na presença do Senhor. Então, meu amado, não existe por que crente andar cabisbaixo. Mas o que acontece? Diz a palavra de Deus que esse rei, ele sabia que a característica principal de Neemias era a alegria. Era um homem feliz que, apesar de viver no reino de escravidão, ele servia com alegria ao Senhor. E diz a palavra que o rei percebeu a tristeza dele. E ele falou assim: por que você está triste, querido? E ele falou assim: meu rei, o meu povo voltou para minha terra natal, Jerusalém. E quando chegou lá, a cidade está devastada, a cidade está destruída, os seus muros caíram. Então, o rei Artaxerxes, olha só,
um dos maiores reinos da época, ele olha para ele e fala assim, ó, o que você precisa? Aí diz a palavra que Neemias entendeu por quê? Porque Neemias estava orando. Neemias estava buscando uma direção do Senhor para que pudesse fazer algo. Me dá o outro microfone, meu amor, porque esse aqui fica falhando. Ele estava buscando uma oportunidade do Senhor. E aí o rei olha para ele e fala assim, ó, Neemias, o que você precisa? O outro não deixa. Do que precisa que fica falhando. E aí Neemias falou assim, meu rei, eu preciso de que o Senhor me libere para que eu vá para a minha terra natal e eu possa ajudar o meu povo a reconstruir os muros. E o rei falou, muito bem, então você irá. Precisa de mais alguma coisa? Aí ele falou assim, não, senhor rei, eu preciso, baixa um pouquinho, eu preciso de cartas para que eu possa passar por todas as províncias e chegar em segurança em Jerusalém. E o rei falou assim, te darei. Mais alguma coisa? Ele falou, Senhor, se não for pedir muito, eu quero também madeiras para poder reconstruir os muros e os portões da minha cidade. E diz a palavra que a mão do Senhor foi com Neemias e o rei atendeu a todos os seus pedidos, filho. Então, tudo estava dando certo. Por quê? Porque Deus estava naquele negócio. Neemias saiu, ele era servo do rei, copeiro do rei, mas ele saiu com toda uma caravana de soldados que foram com ele, escoltando ele até Jerusalém. Ele levou as melhores madeiras reais que tinha naquele lugar para reconstruir os muros de Jerusalém. Só que é o seguinte, ao chegar, o povo viu Neemias com todas aquelas madeiras, com todos aqueles soldados, e se animaram e logo começaram a restaurar os muros da cidade. Então, se a narrativa, se a mensagem encerrasse aqui, Neemias seria um exemplo de sucesso quando Deus tem um projeto e um propósito, porque a palavra de Deus fala que Deus era com Neemias. Porém, diz a palavra que quando ele chegou lá, um grupo de homens liderado por Sanbalat e Tobias, que eram líderes daquela religião, eles não se agradaram em ver que Jerusalém estava sendo reconstruída, querido. E diz a palavra que eles falaram assim, ó, eia, vamos descobrir quem está fazendo isso e vamos matá-los e acabar com os trabalhos deles. Tudo estava dando certo, porém quando eles chegaram lá, os inimigos que moravam em volta da cidade decidiram parar a obra e assassinar todos que estavam reconstruindo o muro. E com isso eu quero que você aprenda uma coisa: o fato de Deus te dar uma palavra, uma direção, uma promessa, não significa que não vai haver adversidades, que não vai haver lutas, que não vai haver problemas para tentar impedir o projeto de Deus, filho. Porque quando Deus te dá uma promessa, vão existir sempre facilitadores. Neemias teve uma palavra, Deus enviou Artaxerxes, que era rei da Pérsia, para ajudar, abençoou financeiramente, enviou pessoas para ajudar no trabalho, porém isso não significa que não haverá adversidade para tentar te parar, querido. E às vezes nós achamos que quando Deus está no negócio, não vão haver problemas, mas vão acontecer, querido. Quer ver um exemplo disso? É quando tu começa a andar com Cristo. Aí eu aceito Jesus, entrego minha vida para Jesus, minha vida estava um caos completo. E meu querido, quando você entregar a sua vida para Jesus, é óbvio que Deus começa a restaurar várias áreas da sua vida. Eu não é assim, querido. Quem estava afastado no caminho do Senhor, quem estava longe, a pessoa decide voltar ao Senhor, a pessoa decide voltar a andar com Cristo. Deus começa a abençoar, mas não significa que não vai se levantar lutas, querido. A gente tem exemplo aqui na igreja, por exemplo, de pessoas que decidiram entregar a sua vida para Jesus. Deus começou a restaurar áreas da sua vida, mas quando começou a se levantar as adversidades, a pessoa desistiu. Por quê? Porque na mentalidade das pessoas, muitas vezes até mesmo de crentes, eles acham que quando Deus está no negócio, tudo vai dar certo e que nada vai se levantar. Mas não é o que a palavra de Deus mostra, querido. Neemias, ele tinha uma palavra diretiva, ele tinha uma promessa de Deus, ele teve facilitadores que prepararam o caminho para ele, mas mesmo assim se levantou homens enviados do inferno
inferno para tentar parar a obra, querido. Guarde isso. Sempre depois de uma grande bênção de Deus na sua vida, virá sempre uma grande retaliação para tentar te impedir. Porque às vezes é que teve um culto maravilhoso. Estava aqui uma glória de Deus. Não que todo culto não seja bênção, mas tem culto que pra gente é especial. É ou não é? Quem já foi no culto e falou assim, não, esse culto, barão, esse culto foi divisor de águas na minha vida, porque nesse culto Deus falou comigo, nesse culto Deus me deu direção. Foi aquela culto assim, oh, meu Deus. Aí você sai daqui andando em nuvens. Mistério de Deus. No outro dia, querido, o inferno se levanta. Aí no outro dia fura o pneu. Tu chega em casa, corta uma luz. Tu vai pedir ajuda para o teu vizinho que é teu amigo. Ele te taca no pau, as pedras. E ele te fala, meu Deus, mas ontem foi um mistério, ontem foi uma bênção, uma glória de Deus. Como que hoje pode estar acontecendo isso? É porque sempre que Deus te dá uma direção, sempre que Deus te dá uma palavra profética, sempre que Deus te dá um renovo, o inimigo vai se levantar para tentar impedir a obra do Senhor. Quer ver exemplo disso? Foi Elias, querido. Diz a palavra de Deus que Elias subiu no Monte Horebe, fez um desafio para 400 profetas de Astarote e 450 de Acera, 850 profetas do inferno. E diz a palavra que ele fez o desafio: olha, vocês clamem ao seu Deus, que eu vou clamar meu Deus, e a gente vai pegar um sacrifício aqui, e o Deus que manda fogo dos céus é o verdadeiro Deus. Aí diz a palavra que os profetas falaram: nossa, bom esse desafio. E o povo que ficava cocheando entre dois senhores, ora adorava o Senhor, ora adorava os deuses de Belial, ora adorava a Deus, ora estava lá se prostrando para o bezerro de ouro. Eles falaram: não, muito bom esse desafio. Aí diz a palavra que os profetas começaram a gritar de manhã e à tarde, passaram a tarde inteira gritando, se rasgando. E Elias falava assim: olha, clama mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, ou ele saiu e volta já. E eles continuaram clamando em nada, até que no final da tarde eles desistiram. Elias, ousado no Senhor, orou a Deus, mas antes de clamar por fogo, ele pediu que molhasse o sacrifício com vários baldes de água. E quando os sacrifícios estavam bem molhados, ele clamou e Deus mandou fogo para o céu, consumiu o sacrifício e consumiu a água que tinha. Quando o povo viu isso, começou a glorificar e dizer: olha, só o Senhor é Deus, só o Senhor de Israel é Deus. E diz a palavra que os 850 profetas morreram à espada. Olha só que dia poderoso, um dia onde o fogo caiu do céu, Deus manifestou o seu poder e o povo glorificou o Senhor. Dia maravilhoso. Mas diz a palavra que no dia seguinte, Elias, Jezabel, rainha daquele reino, esposa de Acabe, sabendo o que Elias tinha feito aos seus profetas, ameaçou Elias de morte. E diz a palavra que Elias fugiu, foi para a caverna e pediu que a morte viesse sobre ele. O mesmo homem que um dia anterior estava andando no sobrenatural, no outro dia estava vivendo o pior dos seus dias, querido. Então, sempre que Deus ele te dá uma direção, sempre que Deus te lança uma palavra profética, dá uma direção espiritual para a tua vida, se prepare que o inimigo vai se levantar, querido. Que foi o que aconteceu com Neemias? Diz a palavra que Neemias recebeu a palavra de Deus, recebeu a bênção da facilitação dos facilitadores enviados por Artaxerxes. Quando ele chegou lá, ele começou o quê? Receber ameaças para destruir aquela grande obra, querido. E aí você pode tomar duas atitudes quando você é afrontado pelo inimigo. Duas atitudes que você pode fazer. A primeira é olhar para trás. É meter a mão na água: não, Deus tem uma grande obra, Deus vai restaurar minha família, Deus vai restaurar meu ministério, Deus vai restaurar meu casamento, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ver meus filhos louvando e adorando o Senhor. E aí você está ali animado, recebeu a palavra de Deus. De repente, querido, se levanta uma luta na tua casa, se levanta uma luta no meio da tua família. Aí você pode fazer o quê? Botar a mão na água e olhar para trás. Você pode vacilar, desanimar e desistir. Você pode retroceder e não agradar o Senhor. Ou você pode perseverar, não desanimar, não vacilar diante da adversidade, querido. E foi o que a palavra de Deus fala que Neemias fez. Neemias, ele não
não retrocedeu, como está na palavra. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Como? Guardando, confiando naquele que fez a promessa, porque quem fez a promessa é fiel, querido. Então você precisa guardar, confiar, perseverar, ainda que o inimigo se levante, ainda que ele ameace destruir os projetos, os propósitos de Deus. Querido, você precisa permanecer confiando, não olhar para trás, não desanimar, porque fiel é o que nos chamou e ele vai confirmar. Amém, igreja? Então, diz a palavra de Deus que daquele dia em diante Neemias tomou uma atitude diferente. Diz a palavra de Deus que metade dos homens fazia o trabalho de lá com pá, enxada, cimento, tijolo, e a outra metade permanecia armada de lança, escudo, arcos e couraças. Diz a palavra de Deus que tinha alguns que trabalhavam com uma mão na espada e a outra mão na pá. Estava aqui, ó, a espada aqui e a outra colocando o tijolo. Por quê? Porque a ameaça do inimigo não foi suficiente para roubar a vontade e o projeto de Deus na vida deles, querido. Então, meu amado, as adversidades, elas vão vir. É certo que virão. A palavra de Deus fala que no mundo vocês vão ter aflições. Elas vão fazer parte das nossas vidas. O inimigo vai tentar frear você, mas, meu querido, maior é aquele que nos chamou do que o mundo que tenta nos destruir, querido. Então a primeira forma que o inimigo vai fazer para frear as promessas é mandar lutas. Aí ele manda luta, manda adversidade, e você não desistiu, você perseverou, você continuou orando, buscando, fazendo aquilo que Deus chamou. Aí ele usa a segunda oportunidade, é o segundo instrumento que o inimigo usa para o quê? Para frear, para nos parar e nos desanimar. É o quê? Através de propostas. O inimigo sempre trará propostas no meio da adversidade como promessas de alívio. Aí tu está passando ali um momento difícil, de repente vai vir uma proposta como um atalho para facilitar você chegar no seu projeto, no seu propósito. Porém, quem tem propósito de Deus, querido, não vai abrir mão da promessa por qualquer proposta. Não é qualquer proposta que vai você abandonar o propósito de Deus na sua vida. Um exemplo disso foi José. Diz a palavra de Deus que José era escravo na casa de Potifar, mas ele era um homem que Deus era com ele. Diz a palavra que o tempo todo você vai ver associado com o nome de José a palavra assim: e o Senhor era com ele, e tudo que José tocava prosperava. Tudo que José fazia dava certo. Aí diz a palavra que José foi vendido pelo seu irmão como escravo, chegou na casa de Potifar, ele ia fazer, mexer numa plantinha, a plantinha crescia, ele ia fazer um projeto de arquitetura, ficava bonito, e aí Potifar, que era o senhor daquela casa, começou a enxergar isso, e José passou de escravo, querido, a senhor da casa de Potifar. E Potifar não era qualquer homem, querido. Potifar era general dos generais do exército do Egito. Ele era braço direito de Faraó, querido. Potifar era um dos maiores homens mais poderosos do Egito. E diz a palavra que a unção de Deus era tão grande na vida de José que de escravo, querido, ele se tornou senhor da casa de Potifar. E diz a palavra que Potifar só sabia da comida que ele comia, querido, porque o resto, quem administrava era José. Aí de repente a mulher de Potifar começou a olhar para José e vendo que ele era um homem bonito, um homem forte, inteligente, sábio, e ela começou a lançar uma proposta para José, falando assim: olha, deite-se comigo, José, deite-se comigo e eu vou te facilitar ainda mais a tua ascensão aqui nesta casa. Deite-se comigo que eu vou te fazer um homem mais feliz do Egito. Meu querido, aprenda algo hoje. Se a proposta que vem para você, para facilitar você alcançar o projeto de Deus, nega os princípios de Deus, não aceita, que é cilada do inferno, querido. Porque essa proposta, ela pode até facilitar a sua vida no início. Ah não,
se eu começar a fazer isso aqui, não vai melhorar a minha vida. Eu vou aqui, meu padrão vai estar certinho. Só que é o seguinte, depois ela vai trazer destruição aos planos de Deus, querido. Um exemplo disso é Noemi e Ruth. Diz a palavra de Deus que Noemi estava em Belém, na casa do pão em Judá, e começou a haver uma grande fome em Belém. Mas aí o marido dela ouviu uma proposta, que lá na cidade de Moabe havia grande fartura. Então, em cima dessa proposta que veio para ele saiu da sua casa, ele, sua esposa Noemi e seus filhos. Só que é o seguinte, a proposta acabou se tornando uma receita de morte, porque diz a palavra que lá em Moabe morreu o seu marido e os seus 2 filhos, ficando com ela somente as noras, querido. E por quê? Porque eles aceitaram ouvir uma proposta do inimigo que aparentemente era bom, mas essa proposta que prometia terra de abundância trouxe fome e destruição para sua casa, querido. Mas aí você diz, pastor, mas está difícil a situação, eu não sei o que mais fazer, estão me oferecendo uma proposta que aparentemente é bom, mas eu vou ter que negar alguns princípios de Deus, eu vou ter que mentir nesse trabalho, eu vou ter que começar a me relacionar com pessoas que vão me afastar da presença de Deus. Querido, eu quero dizer o seguinte, que você pode estar no maior deserto do mundo. Olha o que Jeremias 17:7 fala. Ela fala assim, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança está nele. E diz assim, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E a palavra fala assim, ele não temerá quando chegar o calor. Ele não vai temer quando chegar o deserto, a sequidão. Por quê? Porque as suas folhas sempre estarão verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Querido, há uma promessa de Deus que mesmo que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, você vai prosperar. Por quê? Porque a mão do Senhor vai contigo. Diz a palavra que houve uma grande seca lá em Canaã. E aí Isaac, havia muitos animais. Isaac, filho de Abraão, tinha dado muitos bois, muitos animais, muitos camelos, muitos servos, e uma grande fome naquela cidade. E aí alguém mandou uma proposta assim, vamos descer para o Egito. O Egito sempre foi sinônimo de prosperidade, porque lá tinha os rios do Eufrates, o rio do Nilo, onde produzia mesmo em meia seca. E ele falou, vou descer com o meu gado, com meus servos, e lá vou ficar. Mas o Senhor falou assim, não vai, porque se você seguir essa proposta, você vai se desviar do propósito de Deus. E diz a palavra aqui, Isaac não ouviu a proposta que tinha sido dada. E diz a palavra que nesse período de seca, Isaac prosperou ao ponto de duplicar e triplicar os seus bens. Por quê? Porque mesmo em meia seca, ele não parou de frutificar. E no ano de sequidão, as suas folhas eram verdes, querido. Meu irmão, você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Permaneça no propósito e na direção de Deus. Não ouça as propostas que querem te afastar da direção de Deus, querido. Quantas pessoas, no momento difícil da vida, decidiu ouvir os atalhos? Não, vai por aqui que vai dar certo. Teu casamento não está legal? Querida, não. Vai aparecer alguém que vai te fazer mais feliz. Quantas pessoas abandonaram as suas famílias, os seus casamentos, achando que ia melhorar a sua vida, e quando na verdade foi destruição. E hoje se arrepende, querido. Quantas pessoas no momento difícil se desfez de bens, tinha uma casa maravilhosa, veio um momento difícil, acabou vendendo a casa por preço de bagatela, e hoje se arrepende de ter se desfeito daquele bem, querido. Eu tenho certeza que várias pessoas aqui ou vivenciaram, ou já viram pessoas que vivenciaram decisões erradas, que no momento parecia a melhor escolha. Mas era o quê? Era o inimigo com proposta para te desvirtuar, fazer você se afastar da direção de Deus, querido. Então, a primeira coisa que o inimigo vai fazer para que você venha olhar para trás, para que você venha desistir do projeto de Deus, são as lutas e adversidades. Segundo, são as propostas que nos faz abandonar os propósitos de Deus. E a terceira maneira, querido, essa aqui é o que mais acontece na igreja, querido.
Essa aqui é terrível. A terceira maneira que o inimigo faz, nós nos desvirtuarmos, nós deixarmos de perseverar e alcançar o objetivo de Deus, é através das distrações. Olha só, diz a palavra que Neemias já estava terminando a obra, os muros já estavam quase todos construídos, os portões já estavam quase todos prontos, e aí Sanbalate e Tobias, vendo que as investidas de ameaça deles não estavam funcionando, eles foram lá e enviaram um convite, falou assim, ó, diz a palavra: venha, vamos nos encontrar no povoado aqui, vamos festejar esta grande obra que vocês estão terminando, eu estou vendo que Deus é com vocês, venha, vamos festejar. Ele queria o quê? Ele queria distrair Neemias para que abandonasse o propósito que ele estava. Mas diz a palavra de Deus que Neemias falou assim: olha, estou executando um grande projeto e não posso descer aí. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Diz a palavra que ele não aceitou o convite do inimigo, disfarçado de uma excelente ideia. E meu querido, vendo eles que não iam conseguir acabar aquela obra, eles mudaram a estratégia e tentaram distrair Neemias. E a resposta dele falou assim: ó, não posso ir porque estou fazendo uma grande obra, querido. Meu querido, precisamos aprender a discernir que nem todo convite que vem a nós, ainda que aparentemente seja bom, vem da parte de Deus, querido. Quantas vezes recebemos convite no trabalho, convite até mesmo de familiares, para irmos para lugares, para passeio, para situações, começarmos novos negócios, e a gente não sabe dizer não. Muitas vezes até sentindo no coração que eu não deveria ir para aquele lugar. Às vezes nós temos uma dificuldade incrível de dizer não, e eu sou uma dessas pessoas, querido. Eu tenho uma dificuldade incrível de dizer não. Você tem dificuldade de dizer não? Querido, nós temos que aprender a dizer não, porque vai haver situações que o inimigo vai tentar nos distrair para perdermos o foco e o objetivo daquilo que estamos fazendo, e ele muitas vezes vai usar pessoas próximas para nos distrair do projeto de Deus, querido. E as distrações têm destruído sonhos e projetos de Deus na vida do crente, querido. Essa palavra de Deus de Jesus chegou na casa de Lázaro, estava lá Marta e Maria, e diz que Maria, ela se assentou aos pés de Jesus e ouvia a palavra. Mas diz a palavra que Marta andava como? Distraída em muitos serviços. E diz que ela se aproximando, disse ao Senhor: Senhor, tu não se preocupa, tu não está incomodado, vendo que eu estou aqui atarefada com muitas coisas e Maria está aí assentada. Aí diz que Jesus olhou para Marta e falou assim: Marta, você anda ansiosa e afadigada com muitas coisas, quando na verdade uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor delas, querido. E a distração faz isso, querido. A distração faz nós gastarmos nossa energia e os nossos pensamentos em coisas que nos afastam do projeto de Deus. E querido, o inimigo tem usado a distração por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. E crente não anda atrás do pecado, mas muitas vezes, de uma forma pincelada, o inimigo tem feito nos afastar da presença de Deus. Aí, por exemplo, no culto, chega culto de domingo. Dia de domingo é dia de quê? Dia de estar na casa do Senhor. Irmãos, a gente só tem 2 dias que vem no culto, que é o quê? Quarto e domingo. Já tem gente que não consegue vir na quarta porque trabalha, porque estuda, e várias situações acontecem que ela não consegue vir no culto. Aí qual o único dia que ela tem para vir no culto? É no domingo. Aí domingo o que acontece? Começa a vir um monte de gente na tua casa. Aí vem familiar, vem vizinho, vem fazer almoço. Aí vai chegando a hora do culto, você não consegue ir. Por quê? Porque você está envolvido com os familiares. Por quê? Eles estão ali para te distrair do teu projeto, querido, do teu propósito de adorar o Senhor, querido. Irmão, seja sincero, quantas vezes vocês deixaram de ir no culto porque chegou alguém na tua casa e você não conseguiu sair? Irmão, todo mundo já passou por isso.
E não tem problema, irmãos, não vamos ser religiosos, não tem problema o crente não vir no domingo na igreja. Esse domingo eu não vou poder. Por quê? Porque esse domingo eu viajei. Esse domingo eu não vou. Por quê? Porque esse domingo eu tive que sair e fazer algo que era o quê? Algo que foi fora do comum. O problema é quando isso começa a se tornar o quê? Algo habitual. O tempo todo pessoas vão na tua casa para o quê? Para te distrair do teu foco, do teu objetivo, que é o quê? Vir na casa do Senhor adorar. E querido, eu vou te ser sincero, um domingo sem vir na casa do Senhor é um sinônimo de uma semana cheia de fracassos, querido. Eu não consigo compreender um servo de Deus que passa uma semana, 2 semanas sem vir à casa do Senhor e seu coração não está sedento pela presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu olho casa. Ah, pastor, mas eu vejo louvor na televisão, eu boto palavra lá no YouTube e assisto. Querido, não é a mesma coisa. E muitas vezes essas pequenas distrações, ela vem fazendo o quê? Vem roubando nós do projeto, do propósito de Deus. Daqui a pouco você começa a desanimar. Você começa a ficar cansado, é o caso de Marta. Começou a desanimar, começou a ficar cansado, e daqui a pouco você não está mais vindo à casa do Senhor. Você não começa mais a ver os projetos de Deus acontecer. E quando você vê, querido, você está ali, ó, destruído. Por quê? Porque o inimigo te afastou do projeto de Deus. É verdade ou não é, irmãos? Então, nós precisamos aprender a ter discernimento, querido. A discernir a situação que você está vivendo. Porque assim, ó, Deus tem chamado vocês para viver um novo tempo. Nós temos profetizado que este ano vai ser o ano de viver o sobrenatural com Deus. Mas existe alguém que não quer que esse sobrenatural, essa restauração familiar, essa restauração ministerial, essa restauração financeira, essa alegria venha voltar para a tua vida. E o inimigo vai fazer de tudo para você desistir, para você meter a mão na água, olhar para trás, para você não perseverar, para você tropeçar, se distrair e fugir do propósito de Deus. Ele vai mandar lutas, diversidades. Ele vai mandar propostas como atalhos. Ele vai mandar distrações. Mas você precisa aprender a discernir e a dizer não à proposta do inimigo, a dizer não à mentira do diabo, às distrações que o inimigo tem colocado, e perseverar em meia luta, sabendo que o Senhor, Ele é o teu braço forte e Ele vai estar contigo em todo o tempo, meu querido. Amém, igreja? Amém. Então, meu amado, quantos aqui tem promessa de Deus que já era para ter acontecido? Já passou o tempo até. Já Deus fez a promessa já estava assinada no mundo espiritual, já tinha um anjo com a procuração pronta para entregar o projeto, as promessas de Deus, mas ele não pôde fazer. Por quê? Porque você não perseverou, querido. Porque no meio do caminho você desanimou e acabou o quê? Olhando para trás. Como diz a palavra, nós não somos daquele que o quê? Que desiste, que desanima, que olha para trás. Nós somos daquele que persevera até o fim, querido. Mas em algum momento você deixou que as lutas, você deixou que as adversidades, você deixou que as propostas que aparentemente eram maravilhosas, mas no fim foi catástrofe, te roubasse do projeto de Deus, querido. Mas nessa noite o Senhor te chama a renovar essas promessas, esses projetos do Senhor. Pastor, até aqui eu joguei fora meu chamado. Eu sei que eu tenho um chamado de Deus, eu sei que Deus tem me chamado, mas eu tenho cedido aos atalhos do diabo, eu tenho cedido às tentações do inimigo, eu tenho deixado que as distrações do mundo me afastem do Senhor, querido. O tempo é hoje, então, de você renovar a tua aliança, o teu projeto e a tua disposição de permanecer firme até o fim, querido. Se coloque de pé, igreja. Israel, vem aqui, por favor.
Irmãos, qual é a fase que você está passando na sua vida hoje? Tem fase na nossa vida que é fase só de agradecer, querido. Eu tenho que agradecer ao Senhor, porque Deus tem me abençoado. Eu tenho alcançado tantas coisas do Senhor, isso tem me trago tanta alegria. E glória a Deus, querido, porque o crente tem que aprender a ser um crente grato, que sabe agradecer. Porém, tem crente que está aqui, querido, retrocedendo. Ele avançou no reino de Deus, avançou, mas em algum momento ele acabou desistindo, retrocedendo. E querido, todos os projetos que Deus tinha não aconteceram. Mas Senhor, meu irmão, quer dizer que o Senhor, Ele tem o poder nessa noite de revalidar as promessas de Deus na sua vida. Deus tem o poder de fazer, filho, você retrocedeu, você se distraiu, você caiu, você colocou a mão na área, e quando eu achava que tu ia bombar, você olhou para trás e desistiu, mas o Senhor não desistiu de você. E o Senhor está aqui nesta noite, trazendo esta palavra, dizendo assim: filho, há esperança para ti. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu não quero mais que você venha permitir que as distrações, que as propostas e que as lutas venham te parar, mas que tudo isso que vier acontecer na sua vida seja para fortalecer a tua fé. Neemias, querido, ele poderia ter desistido, mas Deus usou Neemias como um restaurador, querido. Neemias era escravo do rei, mas de escravo, querido, Deus colocou ele como governador de Jerusalém. Ele foi restaurador não apenas dos muros. Se você for ler depois o livro de Neemias, diz a palavra que Neemias restaurou os muros de fora, mas depois que ele restaurou, ele chamou todo o povo. Diz a palavra que eles abriram o livro da lei e começou a ler a palavra, e o povo começou a chorar, porque eles tinham visto que tudo aquilo que aconteceu com eles foi porque eles tinham se afastado da palavra de Deus. E diz a palavra que o povo chorava. Os profetas e os sacerdotes liam a palavra, e além dos princípios da palavra, e o povo chorava, porque eles haviam pecado, porque seus pais haviam errado, seus pais tinham se afastado da vontade do Senhor, e por causa disso foram levados como escravos, as suas cidades foram destruídas. Mas a palavra de Deus falou assim: hoje chegou o tempo de restauração. E diz a palavra que Deus restaurou o muro de fora, mas ele falou assim: se não houver uma restauração no coração de dentro, o muro vai voltar a cair. A palavra que Neemias trouxe para aquele povo foi assim: olha, hoje os muros estão restaurados, mas se vocês não voltarem o seu coração para Deus e começarem a viver segundo a vontade do Senhor, esse muro vai cair de novo. Então é tempo de restaurar o que está dentro, para que os muros de fora não caiam mais. Querido, Deus está te chamando nessa noite a renovar o teu interior, para que os muros não venham cair, para que as promessas do Senhor não venham ser apenas algo fictício, algo imaginário, algo inalcançável, mas venha se tornar algo possível, palpável e atingível na sua vida. Mas para isso, querido, você precisa voltar a colocar os princípios da palavra de Deus como prioridade na tua vida. Você precisa decidir permanecer firme na palavra do Senhor, no chamado do Senhor, dizer não para as propostas do diabo que vem na tua casa. E vem, querido, o tempo todo vem promessa, vem propostas de amigos que se dizem amigos, mas querem te afastar da casa do Senhor. Vem proposta de familiares